Olá, aqui é Sérgio Ricardo Rocha, Dr. Vênus, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Dr. Vênus Responde. Nesse episódio, eu vou responder a algumas perguntas que fazem, Sérgio, quais são as perguntas poderosas, quais são as perguntas que vão me ajudar a vender? E esse episódio chama-se 11 perguntas poderosas para turbinar suas vendas. Beleza? O que são perguntas poderosas? Perguntas poderosas são frases, são perguntas que geram vendas, porque geram respostas poderosas. Então, perguntas poderosas geram, claro, respostas poderosas. Porque perguntas poderosas descobrem necessidades que os clientes têm, descobrem problemas que os clientes têm e querem resolver. Geram explicações sobre as transformações que os clientes querem. E um cliente não compra o seu produto ou o seu serviço. Não é isso que ele quer comprar. Ele compra, mas o objetivo dele é gerar uma transformação, é mudar alguma coisa na vida dele. Ele está aqui, o estado atual, ele quer para o estado desejado. Vai do mais simples. Se ele estiver na praia e ele quiser comer uma empada, ele vai fazer, ele vai ter uma transformação. Ele está com fome e ele quer acabar com a fome, ele quer ficar saciado. Então ele quer uma transformação, eliminar a fome e ficar bem, saciado, esquecer de comida. Se a pessoa está com frio, aqui é o estado atual, frio, estado desejado. É a transformação, ele quer acabar com o frio, ele quer estar se sentindo pleno. Se a pessoa quer comprar um carro novo, estado atual, ou ela está insatisfeita com o carro, ou o carro dela não está funcionando, não está dando problema mecânico, ou ela não tem o status que ela gostaria. Qual o estado desejado? A conquista desse status, ou a conquista do funcionamento operacional do veículo. A gente tem que descobrir qual é a transformação que essa pessoa quer. Beleza? Quando você identifica qual a transformação que ela quer, você vai ajustar as suas respostas de uma forma que vai gerar valor para o cliente. Você vai deixar de vender produtos ou serviços, você vai passar a vender uma transformação desejada pelo cliente, da forma que ele pensa. E isso faz com que ele veja a sua solução de um outro nível, com um comprometimento muito maior das soluções que ele busca. Então, olha só, você tem que perguntar, fazer perguntas que a pessoa não está acostumada a receber. Perguntas que normalmente as pessoas não perguntam, porque as pessoas não vendem transformações. Normalmente as pessoas vendem produtos e serviços. Por isso que está tanta gente falando que não vende, que é crise, não sei o quê. Esse papo de crise a gente sabe, é verdade sim. Existe uma retração econômica, as empresas estão investindo menos. Dessa forma, menos dinheiro circulando. Mas as pessoas continuam comprando, as empresas continuam comprando. Se não estão comprando com você, está comprando com alguém. Tem muita gente faturando alto. Tem muita gente vendendo muito. Sabe, a crise tem muita gente que fala de crise como uma justificativa pela ineficiência, pela falta de resultado, por não estar fazendo o que deve fazer. Beleza? Então, voltando aqui, uma pergunta gera uma pergunta poderosa, gera uma resposta muito poderosa. Quem quem pergunta, domina e conduz uma conversa. Geralmente, a maior parte dos vendedores, das pessoas, senta na frente do cliente e começa a fala do seu produto, fala da sua empresa, e o cliente está calado. Quando o cliente está calado, a gente não sabe o que passa na cabeça dele. Eu aprendi o seguinte, todas as vezes que eu falava, e o cliente ficava calado, eu sentia que eu estava perdendo a venda, porque geralmente o cliente não comprava. Quando você sente que o cliente começa a perguntar, começa a falar, ele está participando, a mente dele está ali junto com você. Se ele estiver calado, ele está assim, pô, que saco, estou ouvindo aqui esse Dr. Vênus, eu queria estar fazendo uma outra coisa, tinha coisa mais importante para fazer. Então, o cliente muito calado é um problema, fica atento a isso, ok? Só que é o seguinte, se você falar e deixar o cliente perguntar, o cliente pergunta, você responde. Ele pergunta, você responde. Ele pergunta isso, você responde isso. Ele pergunta aquilo, você responde aquilo. O cliente está conduzindo toda a conversa, levando você para lá e para cá. O grande segredo é você perguntar mais do que o cliente. Entendeu? Porque você descobre o que está na mente dele. Mais uma vez, o cliente compra pelas razões dele, não pelas suas. E tem uma técnica onde você pode, claro, responder a pergunta do cliente com outra pergunta. Para você mergulhar cada vez mais na mente dele, para saber o que ele quer na verdade. Perfeito? E eu vou dar alguns exemplos para você. Eu vou falar sobre 11 perguntas poderosas que sim, e você vai ter que analisar como encaixar essas perguntas no seu negócio. Você não precisa ter uma venda, não precisa ter essas 11 perguntas. Eu vou te dar sugestões de 11 perguntas, mas você tem que descobrir
quais são as perguntas que você vai utilizar no seu negócio. Beleza? Não tem que ser essas perguntas. Então aqui como é que eu posso dizer? É um norte, uma orientação. Você vai pegar essas perguntas, vai analisar, vai escrever no papel, você vai analisar essas respostas, perdão, você vai analisar essas perguntas e mudá-las, ajustá-las para que esteja dentro do vocabulário do seu negócio. Ou você pode criar outras perguntas poderosas. Entendeu? Você tem que ter um portfólio de no mínimo 11 perguntas para quando for conversar com o cliente. E essas perguntas fazem o cliente responder o que você precisa saber para vender para ele. Quer ver um exemplo? Primeira pergunta. Você começa a conversar, o cliente chegou na tua loja, chegou no seu consultório, no seu escritório, você chegou com o cliente, não importa. Você começou a conversar com o cliente e falar de negócio, sobre o seu produto e seu serviço. Uma pergunta é o seguinte, eu vou dar um exemplo. O senhor Sérgio, tudo bem? Me diga o seguinte, o que o senhor procura exatamente em relação à compra de computadores? Porque o cliente pode chegar lá, olha só, por favor, você tem notebook da Apple, um MacBook Air, com tantos megas, tal, tanto isso. O cliente fala assim, tal. Aí ele já pega e já mostra. Não é assim. O cliente perguntou, você, beleza. Ah, sim, seu Sérgio, tem. Mas me diga o seguinte, seu Sérgio, o que o senhor procura exatamente em relação ao notebook? O que é importante? Porque aí o cliente vai falar, eu vou falar, eu quero rapidez de processamento, eu quero isso, quero leveza para poder viajar, eu viajo muito. Uma segunda pergunta. Seu Sérgio, o que o senhor avalia ser importante para um notebook? Eu vou dizer, eu quero isso, quero aquilo. O que você avalia ser importante em um produto como esse, em um serviço como esse? O que o senhor avalia ser importante em relação à garantia? O que o senhor avalia ser importante em relação à durabilidade? Beleza? Pergunta número 3. Seu Sérgio, como você sugere que um computador funcione bem? Como você sugere que funcione, que seja o funcionamento do computador? Para você saber o que o cliente gostaria. Ele vai sugerir o que ele gosta. Você vai descobrir o que ele quer. Beleza? Pergunta número 4. Seu Sérgio, qual tem sido a experiência do senhor com computadores? Porque aí eu vou dizer, eu já utilizei muito computador da Windows, mas travava, era lento para o trabalho que eu faço, para editar vídeos e tal, é muito lento, tem que ser um computador com processamento rápido. Aí você começa a entender, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a venda para mim de um computador vai ser em relação à rapidez de processamento, que é isso que eu quero. Na verdade, existem os maníacos pela marca, né? Claro que eu adoro a Apple, tenho MacBook, tenho iPhone, tenho iPod, eu adoro a Mac. Adoro a Apple. Mas não é só isso. Não adianta eu comprar um produto da Apple que não vai atender as características e a função que eu preciso. Então, no meu caso, desse exemplo que eu dei, o que ia me fazer comprar seria a rapidez de processamento, que o vendedor não saberia se eu não tivesse feito essas perguntas aqui nesse teatrinho comigo mesmo, aqui para você ver. Então, cada cliente compra por uma razão, ele não compra pelas suas razões. E se você tentar adivinhar, você vai perder dinheiro. Você vai perder venda, vai perder cliente. Você tem que perguntar, não adivinha. Não é para adivinhar. Não tem aqui mãe de Ná. Deixa eu ver, esse cliente entrou ali agora. Eu acredito que ele quer isso, é isso que eu vou arriscar. Vai perder venda. É só perguntar. Olá, seu cliente, também o que o senhor procura em relação a esse produto? Como você avalia que é um produto que vai ser bom para o senhor? Como você sugere que seja a configuração? Vamos lá. Qual tem sido a sua experiência em produtos como esse? Ou então, pergunta número 5. Como você determina que um produto vai lhe atender? Então ele faz essas perguntas e vai, ele gostou disso, ele gostou daquilo, isso é importante para ele. É ali que está a venda, é isso que eu tenho que falar. Né? Uma outra pergunta. Sérgio, o que o faz escolher um computador? Quais são os principais fatores que você vai escolher um computador? Tem que perguntar, não pode responder. Pergunta número 7. Sérgio, existem outros fatores que vão fazer, além disso que... Eu vou lá. O que faz escolher um computador? Eu falo, é velocidade de processamento. Computador rápido, isso para mim é importante. Legal. Existem outros fatores além desse que fazem você definir que um computador é bom? Sim, além da rapidez, eu quero um computador leve,
fácil de transportar para botar na minha pasta, na minha mochila, eu viajo muito. Beleza? Pergunta número 8. Aí você fez essas perguntas, né? Foi conduzido, identificou um produto, fez uma apresentação e perguntou: Sérgio, esse produto, você acredita que esteja dentro da sua... que ele atenda? Um computador que tem essa solução atende a sua necessidade? Tem que perguntar, mais do que falar. Sim, sim. Aí você vai para a pergunta de fechamento, para fechar negócio. Legal? Ok, Sérgio, me diga o seguinte, você vai levar o quê? Vai levar uma máquina ou vai levar duas? Além de você, para levar para mais alguém? Ou então, você vai levar o modelo tal que você viu ou vai levar o modelo acima? Ou então, Sérgio, eu faturo a nota fiscal no seu nome como pessoa física ou no nome da sua empresa? São perguntas de fechamento, que não tem possibilidade do cliente dizer não. Ele pode, não vou comprar não. Aí você faz outra pergunta poderosa. Faltou alguma coisa? O que faltou para você tomar a decisão de comprar agora? Beleza? Vamos lá. Pergunta número 8. Envio sua mercadoria para qual endereço? Qual o nome que eu ponho aqui na nota? Nome de pessoa física ou nome de pessoa jurídica? É a pergunta de fechamento. Beleza? Se for um serviço, você pode perguntar. Pergunta número 9. Sérgio, quando começamos a implantar o serviço? Qual é o melhor dia para a gente ir lá na sua empresa implantar essa solução? É uma pergunta, terça-feira da semana que vem, é a pergunta de fechamento. Aí se o cliente fala, não quero não. Aí vai a pergunta número 10. Sérgio, não entendi, você pareceu ficar tão interessado, o que impede você de levar agora? Me explica, não entendi. Aí dá um sorriso para a pessoa. O que te impede de tal? E pergunta número 11, o que faria você tomar a decisão de levar agora? São perguntas, elas não são agressivas, elas não pressionam. Boas perguntas não pressionam. Perguntas erradas que fazem o cliente se sentir pressionado. Boas perguntas ajudam ao comprador mostrar o que ele precisa para comprar e ajuda o vendedor a chegar mais rápido na solução que realmente o cliente quer. Quando você pergunta muito, você tem uma visão muito maior, muito mais ampla da realidade. E isso faz a venda acontecer mais rápido. Beleza? Então anote essas 11 perguntas, faça uma adaptação dessas 11 perguntas para o seu modelo de negócio, seu produto, seu serviço, crie outras perguntas. A grande sacada é você entender que você não pode gastar perguntas. Você faz uma pergunta que faz o cliente te dar uma resposta que é útil para você entender sem pressa, sem desespero. E aí você vai fazendo algumas perguntas. Pelo menos 5 perguntas dessas você faz para o cliente, aí você, isso é importante para ele, e isso aqui que eu pensei que é importante, ele nem falou, então isso aqui não vou imaginar que é importante. Aí pergunta, isso aqui é importante? Você vai sondando, e aí você fazer pelo menos 5 perguntas, você vai ter uma visão muito mais ampla para poder apresentar uma solução que realmente faça a diferença para o cliente. Bons vendedores não falam muito. Bons vendedores perguntam e ouvem o cliente. Ouvem. Não adianta você fazer uma pergunta, o cliente responder, você já está pensando na próxima pergunta. Pergunta e cala a boca. E escuta o que o cliente, presta atenção na resposta dele, porque aquela informação provavelmente vai ser muito útil para você fazer uma venda. Beleza? Espero que você tenha gostado desse mais um episódio do Dr. Venda Responde. Como você sabe, se você estiver no YouTube, assina o canal, dê um joinha. Se você gostar, diz que não gostou se você não gostar. E deixa uma pergunta, um comentário aqui. Mostra para mim se você está curtindo, se você está sendo legal, se esse vídeo gerou valor para você. Se você estiver no Facebook, assina o canal, dá uma curtida na página, dá uma curtida nesse vídeo, deixa uma pergunta aqui, marque seus amigos, vamos fazer esse vídeo rodar. Beleza? Aguardo você então no próximo episódio. Um grande abraço.